todos. Vamos primeiramente elevando o pensamento ao alto. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre amado, Maria de Nazaré, Bezerra de Menezes, demais espíritos amigos que estão conosco nesta noite, auxiliando na iluminação e na divulgação da história. Que possamos, com a paz, na calma, na alegria, nas respirações, elevando o pensamento ao alto, prestarmos atenção nas palavras que foram cumpridas para nós. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, meu nome é José Carlos Lopes, sou trabalhador do setor de difusão doutrinária dessa casa. E o tema da noite de hoje tem por base o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo e por título Buscai e Achareis. Está escrito no Evangelho, em Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11, o seguinte: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate à porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, lhe dá uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros que lhe pedirem? Como bem citou Nazareno Feitosa, um grande orador espírita, fazendo uma palestra semelhante, pedir está na sequência. Primeiro a gente pede, mas em seguida a gente busca, procura, sai atrás, batendo nas portas da vida, procurando oportunidades. Por esse motivo que se comenta que, do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a outra frase bastante conhecida, que diz: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Porque quando pedimos, seja através de uma prece ou uma ajuda, muitas vezes temos que nos mexer, ir ao encontro dele, para facilitar o recebimento da dádiva. Não é simplesmente pedir. Meus irmãos, na verdade, este é o princípio da lei do trabalho. Por sua vez, a lei do trabalho está ligada à lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Cabe a nós realizar diariamente não só o trabalho que provê o nosso sustento, mas, acima de tudo, o trabalho incessante do melhoramento de nós mesmos, que fará de nós seres melhores, contribuindo para o nosso aperfeiçoamento e do nosso próximo. Como usufruir de algo que não fizemos? Se Deus permitir que alguém, sem ter produzido, possa usufruir, onde estaria a justiça divina? Alguém poderá dizer: mas eu conheço uma pessoa que ganhou na Mega Sena e ficou milionário. Nesse caso eu rebato a pergunta e questiono: você conhece essa pessoa? O que essa pessoa fez em existências passadas? Sabe o quanto ela já se dedicou ao próximo em outras oportunidades? Sabe o histórico completo dessa pessoa para dizer que ela não é merecedora de receber o prêmio que ela recebeu? Nós não temos condições, Joel. Jesus já dizia: a cada um de acordo com as suas obras. Mas alguém pode falar: eu conheço uma pessoa que somente conquistou as coisas da vida porque nasceu numa família rica. E por acaso nós sabemos se essa não é uma prova para essa pessoa? E se for uma recompensa por atos de outras existências?
Mas para receber é preciso trabalhar? Quando ouvimos falar em trabalho, essa palavra tem um significado negativo para muitos. A palavra trabalho tem a sua origem no vocábulo latino tripário, denominação de um instrumento de tortura formado por 3 paus. Desse modo, originalmente, trabalhar significa ser torturado no tripário. Quem eram os torturados? Os escravos e os pobres que não podiam pagar os impostos. O texto diz que o progresso é filho do trabalho, pois sem trabalho não existe progresso. Se na antiguidade nós nos mantivéssemos fazendo tudo como era antigamente, não teríamos eletricidade, eletromagnetismo, medicamentos e várias outras coisas que contribuíram para diversas conquistas importantes para a nossa qualidade de vida e para o nosso aprimoramento. Para conquistarmos novos avanços, a nossa inteligência foi evoluindo, até mesmo para termos outras formas de trabalho, menos braçal e mais intelectual. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata dos alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Estas eram as principais necessidades naqueles tempos. Talvez naquele tempo a figura de Deus fosse inimaginável pelo homem primitivo, o que não significa que não tivessem o amparo da espiritualidade maior através de mentores e amigos espirituais. Deus, porém, lhes deu, mais que o animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de se melhorar, a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Não queiramos escapar da necessidade de trabalhar. Muitas pessoas ficam esperando anos pela aposentadoria, para não ter mais que trabalhar. Uma das consequências da lei do trabalho para o corpo humano é que quando nós paramos de nos movimentar, músculos e outras estruturas físicas começam a ficar atrofiadas. Se tivermos um carro e ele passar anos na garagem sem movimento, quando o dono quiser movimentá-lo, ele pode não ligar. Além disso, é muito provável que tenha certas partes corroídas pela ferrugem. Conosco acontece algo semelhante. Nossos músculos sem movimento vão perdendo massa muscular e ficando menores, atrofiados. Quantas pessoas que de mais idade nessa pandemia, por ficarem presas dentro das suas casas com medo da contaminação, hoje não caminham ou fazem com dificuldade? Conheço vários. Da mesma forma, quantas outras, por pararem de se comunicar, interagir, exercitar o cérebro, começaram a apresentar algum tipo de demência ou perda de memória? Porque quando um cérebro fica sem exercício, ele vai se atrofiando. Conheci algumas pessoas que, ao se aposentarem, tiveram esse destino. E um destino que talvez não estivesse inscrito no planejamento reencarnatório original delas, ou não para aquele período da vida, mas por uma decisão delas de parar de trabalhar. Ao escolher evitar o trabalho, a doença apareceu ou se antecipou no seu aparecimento. E quantos casos de pessoas que se aposentam começam a fase das doenças? São as dores articulares pela falta de movimento, as dores na coluna por uma postura inadequada, muitas horas na frente da televisão, do computador, sem ter uma atividade física. Outra possibilidade nessa fase da vida é ocorrerem a doença dos genitores. É uma forma que a providência divina ajuda a manter as pessoas no trabalho. Aqueles que não tiveram filhos passam a tê-los nas figuras materna e paterna. E
essa é uma forma, é uma oportunidade que eles vão ter de fazer algo pelos outros, desenvolvendo a sua melhora pessoal. Mas voltando ao texto do Evangelho, ele nos diz: pelas suas pesquisas, a inteligência se engrandece, o moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Era o que estávamos falando. No momento em que parentes ou genitores ficam doentes, pode se desenvolver em nós a caridade, a compaixão, a gentileza. Mas muitas vezes, nós no nosso egoísmo, nós ficamos chateados, para não dizer com raiva, de termos que fazer alguma outra coisa que não aquilo que seja da nossa vontade. Essas são virtudes da alma, caridade, compaixão, gentileza, mas que para conquistá-las precisamos trabalhar. Trabalhar pelo próximo, como gostaríamos que os outros fizessem por nós. Muitos pensam que olham uma pessoa bondosa e dizem: ah, como é bondosa aquela pessoa, e acham que isso surgiu de graça. Muitas vezes foram várias encarnações de sofrimento, de aprendizado, que levou à sua modificação. Mas bem pouca coisa é imperceptível, mesmo em grande número deles, nos diz no Evangelho. O progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Existem pessoas que vemos modificarem um pouco ao longo da vida, não apenas materialmente, mas moralmente. Em geral, são pessoas que passam por adversidades, e essas adversidades estimulam nelas a sua transformação. E aqui eu não canso de indicar um livro que me marcou muito, porque através desse livro eu consegui entender o quanto nós passamos trabalho para evoluir e o quanto é lenta a nossa evolução. O livro se chama Eustáquio, 15 séculos de trajetória, de Abel Gleiser, pelo espírito de Caibar Schutter. Nesse livro vemos a história de 15 séculos de um personagem, de um espírito, que passa de um general sanguinário até chegar a um médico que salva vidas. Na história desse espírito, podemos perceber que para conquistar as virtudes, precisamos trabalhar muito. E são séculos de modificação. E ainda esperamos, às vezes, que uma pessoa mude da água para o vinho numa existência. Ficamos reclamando que o marido, a esposa, o filho não mudem o seu comportamento, mas não é do dia para a noite. Se as almas fossem todos os dias, e aí voltando ao Evangelho, para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Somos nós que, ao retornarmos ao palco terreno, para continuar a nossa jornada, o progresso que realizamos numa encarnação já se faz observar na outra, na forma de instintos, talentos. Ah, fulano veio com um talento, com um instinto, com uma tendência. Essas tendências nós trazemos de outras existências. Atravessar dificuldades nos faz estimular a inteligência para abreviar o nosso sofrimento. E aquele que não passou pela dificuldade, muitas vezes não consegue ter a iniciativa para achar uma solução para um problema que ela desconhece. Hoje vemos pessoas fundando as chamadas startups, com ideias que rapidamente fazem sucesso. Na imensa maioria dos casos, são pessoas que vivenciaram algum problema nessa existência ou já vieram com a missão de desenvolver respostas para aquela questão que tenham sofrido em vidas passadas. E o desavisado fica com inveja, porque Deus não lhe deu uma ideia maravilhosa para ficar milionário.
Pedem a Deus que lhes dê uma inspiração, mas se convidadas a se movimentar e pôr as mãos em ação, ficam revoltadas por não serem atendidos sem ter que fazer esforço. Pedem, mas não buscam. Sem a explicação da reencarnação, não haveria razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Conforme vamos tendo as nossas experiências terrenas, vamos adquirindo mais maturidade espiritual, aprendendo que nada chega de graça. O que parece ser de graça teve em algum movimento, algum trabalho realizado. Com a noção da reencarnação, ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. O desenvolvimento da humanidade é mais rápido materialmente, porém ele é lento moralmente. E graças às idas e vindas do plano espiritual, para pouco a pouco evoluir o nosso espírito. Se a mudança moral já é lenta, com o espírito trabalhando a favor de si e dos outros, imaginem se ele ficar estacionado. Hoje passamos horas na frente da televisão, do celular, dos computadores, com a desculpa de que estamos relaxando de um dia estressante. Mas pouco tempo dedicamos para uma leitura edificante, um estudo que faça diferença no nosso desenvolvimento do nosso espírito, ou trabalhando em auxílio de outras pessoas, como nessa casa espírita, por exemplo. Se Deus houvesse isentado do trabalho o corpo do homem, os seus membros já se teriam atrofiados, como já dissemos. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância. E por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa forma serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Já ouvi muitas críticas com relação à questão do mérito. Sem ter um conhecimento das reencarnações e a visão do esforço do espírito ao longo dessas existências, o conceito de mérito realmente pode se tornar polêmico. Somente isso é um assunto para uma palestra inteira. O que se deve tirar daqui é que entre as leis divinas está a lei de ação e reação. Essa lei obedece não apenas o que fizemos em uma encarnação, mas em várias. Na verdade, tudo está escrito na contabilidade espiritual. E mais cedo ou mais tarde aparece, seja por bem, seja por mal. Portanto, cabe a cada um de nós irmos atrás daquilo que nos interessa, do que a nossa intuição nos diz que é o caminho válido. Como temos o esquecimento das vidas passadas, nos é válido pedir. Se inicialmente não temos o crédito espiritual, temos que começar a procurar oportunidades, bater nas portas, trabalhar para amanhã poder receber. Diz no Evangelho, em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem do trabalho, das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a serem utilizadas, descobertas e invenções, de modo que a não ter ele mais que tomar o que lhe põe nas mãos, sem o incômodo sequer de se abaixar para apanhar, nem mesmo o de pensar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, na parte da eficácia da prece, está escrito o seguinte: concedido vos será o que pedirdes pela prece, for ilógico deduzir que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência divina, se não acede a toda a súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. E continua: o que Deus concederá sempre,
Se ele pedir com confiança, é a paciência, a coragem, a resignação. Também concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surjam os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele vai ter a ideia, ele vai ter até uma intuição em alguma coisa em que ele possa trabalhar a favor dele. A inspiração pode surgir, mas o ato de procurar e bater depende de cada um. Se assim fosse, o homem mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito de que não se fizeram. Mais uma vez repetimos, onde se fala em mérito, abstraiam a vida atual e pensem nas vidas passadas. Nada acontece por acaso. Os espíritos, nos diz ainda o Evangelho, não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhes a meta que lhes cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo, nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Precisamos, então, sempre fazer a nossa parte. Deus sempre estará nos amparando naquilo que procuramos, que precisamos, sem que se burle as leis divinas. Escreveu o apóstolo Pedro que Deus julga a cada um de acordo com as suas obras. Tais palavras poderão ser interpretadas como a certeza de sermos avaliados pelo poder divino segundo a nossa capacidade de escolha, ou seja, levando-se em conta nosso conjunto de funções mentais e espirituais, bem como nossa aptidão racional de fazer, decidir, analisar e tomar direções. As nossas obras, as quais são referenciadas no texto evangélico, não são edifícios de alvenaria, perecíveis e passageiros. São construções íntimas, o maior potencial que já conquistamos ou que conseguimos atingir em todos os sentidos da vida. Isso equivale a dizer que o nosso melhor será sempre o ponto-chave na apreciação e no cálculo da contabilidade divina, ao registrar que os céus nos ajudarão, se acharemos o que buscamos, se as portas se abrirão ou se permanecerão fechadas. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: primeiro, pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. O que é a luz? A inspiração, a intuição, mas cabe a cada um de nós, ao receber esta luz, colocar em prática, em ação, os meios para conseguir obter o resultado. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Essas forças são a coragem, a perseverança, a fé, que muitas vezes nós não sabemos que temos. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo Tobias, vos guiarão. Nossos mentores, nossos guias, nossos amigos espirituais estarão sempre a postos para nos orientar, nos colocarmos à disposição das suas mensagens. Evitemos então pedir aos nossos pais ou antecessores já desencarnados essa assistência, porque muitas vezes a gente reza para um pai que já desencarnou, para uma mãe que já desencarnou, para que nos ajude a superar determinadas dificuldades. Só que se eles não tiverem uma elevação espiritual suficiente, eles podem mais nos atrapalhar do que nos ajudar, porque eles vão ficar perturbados, querendo nos ajudar, e essa perturbação pode nos perturbar também. Pedi bons conselhos aos espíritos e eles não vos serão jamais recusados. Eles podem nos aconselhar. Se porventura nos for concedido algo mais além disso, possivelmente é porque tenha chegado a hora de recebermos o nosso quinhão. Mas se não, esperemos por isso. Batei a porta e ela se vos abrirá, mas pedi sinceramente, com fé, confiança, fervor.
será nessa hora mais uma oportunidade de sermos testados na nossa fé. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às próprias forças, e as quedas que derdes serão um castigo do vosso orgulho. Jesus deu vários exemplos da importância da humildade. Por exemplo, quando fores convidado para uma festa, não vá para os primeiros lugares, pois havendo uma pessoa mais considerada que você, o dono da casa pode pedir que você vá para o último. Então, ao contrário, se te colocares nos últimos lugares, se o dono da festa quiser, ele vai te pedir para vir para frente. Isso vale também quanto ao reconhecimento das dádivas que pedimos. Se pedirmos com arrogância, a punição poderá ser a negativa de qualquer ajuda. Tal o sentido das palavras: buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Muitas vezes, um espírito, num determinado momento, vem e volta para desenvolver o que ficou incompleto. Vamos dar um exemplo que o desenvolvimento do trabalho se acha recompensado em vidas posteriores, para completar aquilo que tinha sido iniciado. O espírito alemão de Paracelso foi um médico, físico, astrólogo, alquimista, que viveu no século XV. Como médico, ele deu continuidade aos estudos de Hipócrates, considerado o pai da medicina, e a sua contribuição seria aperfeiçoada mais tarde, no século XVIII, por Hahnemann, a quem se deve a criação da homeopatia. De acordo com o escritor espírita brasileiro Hermínio Miranda, estas três personalidades vestiram o mesmo espírito, porquanto o próprio Hahnemann declarara, numa invocação à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ter sido em outro momento Paracelso. E segundo Hermínio concluiu, sendo quase impossível que um espírito missionário como Hipócrates realizasse uma obra tão monumental quanto a ciência médica numa só encarnação, ele retorna para completá-la em sucessivas reencarnações. Deste modo, Hahnemann consolida na Idade Contemporânea o que o sábio grego iniciou na Antiguidade e o que Paracelso continuou na Idade Média. Então nós nos socorremos novamente do amigo Nazareno Feitosa, em que ele cita o livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, o seguinte: Lísias, em determinado momento, esclarece André Luiz no final desse capítulo 7. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige três requisitos fundamentais a saber. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Aprendamos então a pedir que a providência divina sempre estará a nos proporcionar o que nos for de direito, pelo muito que tenhamos realizado. Se porventura em algum momento passares por necessidade, agradece a Deus pela oportunidade que Deus lhe oferece para lhe testar na sua fé, confiança e em tudo que você vê e em tudo que você sabe. Está na hora de pedir forças e coragem para vencer as adversidades. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que para acharmos o que desejamos basta uma atitude passiva, mas é preciso procurá-lo, sempre com ardor e perseverança, sem desanimar entre os obstáculos, que, muito a miúde, são simples meios que a providência divina coloca para nos experimentar na nossa paciência, na nossa perseverança, na nossa firmeza. Conta-se que o apóstolo João, já em idade avançada, quando exilado em Éfeso, disse em certa ocasião aos seus seguidores sobre o assunto: o buscar e achareis é o esforço coletivo, próprio de cada coração em busca da verdade. É também um esforço coletivo de um país, de um mundo ou de uma constelação, no objetivo da harmonia universal. O bater e abrir-se-vos-á é a continuação da busca, sem esmorecimento. É a persistência nos ideais do amor, da caridade, na libertação dos sentimentos superiores. É a firmeza do bem, que se divide em milhões de caminhos para que aprendamos a amar sem exigências e a viver sem maldade.
E o pedir e dar-se-vos-á nos sugere pedirmos compreensão com humildade, pedirmos a inteligência divina que nos inspire nos momentos em que buscamos e batemos as portas da verdade. Vejam quantos testemunhos da importância do pedido. Então, que cada um de nós possa meditar nessas palavras ao regressarem para os seus lares, na importância de irmos em busca de, fazendo sempre a nossa parte. Então nós vamos encerrando o nosso estudo de hoje, agradecendo mais uma vez a espiritualidade maior pelo amparo, pela harmonia que se fez aqui presente nesse espaço, tanto aos encarnados como aos desencarnados aqui presentes, que possam continuar num clima de paz e que possamos todos retornar aos nossos lares com muito amor e muita fé. Graças te damos, Senhor, que assim seja.